Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignion de Montfort. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Artigo 3º. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Ponto 78. Terceira verdade. Ordinariamente, as nossas melhores ações são manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha com mau cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí esteve antes, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus põe na nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, também os seus dons são, ordinariamente, manchados e estragados pelo mau fermento e pelo mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para alcançar a perfeição, que só se consegue pela união a Jesus Cristo, esvaziar-nos do que há de mal em nós. A não ser assim, Nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha na alma, afastar-nos-á dos seus olhos e de modo algum se unirá a nós. Ponto 79. Para nos esvaziarmos de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mau fundo, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa inconstância permanente, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda a parte. O pecado do nosso primeiro pai, a todos e quase por completo, nos estragou, nos azedou, nos inchou e nos corrompeu, como o fermento lançado na massa a faz azedar, inchar e corromper. Os pecados atuais por nós cometidos, quer mortais, quer veniais, ainda que já perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, e deixaram os seus maus restos na nossa alma. A tal ponto os nossos corpos estão corrompidos que são chamados pelo Espírito Santo corpos do pecado, concebidos no pecado, alimentados no pecado e capazes de tudo, corpos sujeitos a 1000 enfermidades, que se corrompem de dia para dia e que não geram senão corrupção, sarna e vermes. A nossa alma, unida ao nosso corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Por herança, não temos senão o orgulho e a cegueira no espírito, o endurecimento no coração, a fraqueza e inconstância na alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos, naturalmente, vilania, mais orgulhosos do que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais ruins do que os bodes, mais invejosos do que as serpentes, mais gulosos do que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos do que as tartarugas, mais frágeis que os caniços e mais inconstantes que os cataventos. No nosso fundo, só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Ponto 80. Dito isto, será para admirar que Nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir deveria renunciar a si mesmo e odiar a própria alma, e que quem a amasse a perderia
e que quem a odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem uma razão, não nos mandaria que nos odiássemos a nós mesmos se não fôssemos grandemente dignos de ódio. Não há nada de mais digno de amor do que Deus, e nada de mais digno de ódio do que nós mesmos. Ponto 81. Em segundo lugar, para nos esvaziarmos de nós mesmos, é preciso morrermos para nós mesmos todos os dias. Ou seja, é preciso renunciar às operações das faculdades da nossa alma e dos sentidos do corpo. Isto é, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. É isto que São Paulo chama morrer todos os dias, quotidie morior. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, será apenas terra e não produzirá bom fruto. Se não morrermos para nós mesmos, se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto algum que valha. Então, as nossas devoções tornar-se-ão inúteis. Todas as nossas obras de justiça estarão manchadas pelo nosso amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, à hora da nossa morte, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não teremos sequer uma centelha do puro amor, pois este só é comunicado às almas mortas para si mesmas, cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Ponto 82. Em terceiro lugar, entre todas as devoções à Santíssima Virgem, é preciso escolher como a melhor e a mais santificadora, aquela que mais nos leve a esta morte para nós próprios. Não se julgue, pois, que tudo o que reluz é ouro, que tudo o que é doce é mel, ou que tudo o que é fácil e a maior parte das pessoas pratica, seja o melhor para a santificação. Assim como existem segredos próprios da natureza para levar a cabo certas operações naturais em pouco tempo, com pouca despesa e facilmente, assim também existe na ordem da graça, segredos para praticar operações sobrenaturais em pouco tempo, com suavidade e facilidade. Esvaziar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A devoção que quer desvelar é um desses segredos próprios da graça, desconhecido para a maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. São Luís Maria Grignion de Montfort.